Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui conosco, todas essas conexões. Hoje a gente vai ter uma live super especial. Uma pessoa que também é fundadora desse projeto, que vai contar um pouquinho da sua história. Hoje vai trazer um treinamento sobre um produto incrível, que é o produto Code.io, que vai explicar como que é essa tecnologia, como que ele vai contribuir na tua saúde sempre com foco na prevenção, na saúde, na medicina integrativa. E aqui tem uma pessoa que tem um know-how, tem experiência, tem vivência, né, tem formação. Então presta bastante atenção, né? Se você estiver muito distraído, concentre-se aqui, que eu tenho certeza, porque tem uma frase que diz: quem aprende não depende. E se você realmente entendeu o que eu estou dizendo e o poder que tem nessa frase, quem aprende não depende. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de aprender sobre essa tecnologia, que eu observei e eu falei, isso é o futuro. Eu não pensei duas vezes, né? A doutora Glaucia teve a oportunidade de me conhecer e a gente pega rápido as oportunidades. Então eu quero que você entenda, na fonte, diretamente, de Alphaville, vocês, doutora Glaucia Magalhães, presta bastante atenção. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite mais uma vez, pessoal. Eu sempre começo essa live aqui agradecendo vocês, né? Porque sem vocês aqui, o nosso trabalho ele não é espalhado, ele não é levado adiante, né? Então é uma honra para vocês tirarem um tempinho aí do seu dia para estudar aqui com a gente. Eu sempre falo que isso daqui é uma grande família que a gente está formando. E vocês são as pessoas que são escolhidas nesse campo quântico que a gente vive para levar isso adiante. Então, os adesivos, code stickers, a tecnologia psicotrônica, simática, conhecida como física quântica, ela é uma ferramenta que deve ser usada. Ela não só pode, como deve ser usada em qualquer desequilíbrio, tá? Então hoje eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. A gente vai tirar um tempinho para fazer as perguntas. Vou deixar vocês bem livres para vocês fazerem as perguntas no final, para a gente ter essa troca, né? De vocês falarem, perguntarem. E vamos começar, Julimar. Espero que vocês aproveitem a jornada. Vamos entrar na nave. Toda vez que eu entrar aqui, então, eu vou convidar vocês para entrar na nave. Vamos entrar na nave. Vamos lá. Todos apostos. Então, olha só, a máquina mais brilhante da criação, que somos nós, ela é impulsionada por energia. E eu sempre falo, e eu friso para vocês aqui que energia não é misticismo, tá? A gente pensa em energia um tempo atrás, a gente pensa naquela mística que vem com os incensos. Não, energia é informação. A vida foi criada através de som e luz. Olha só que interessante e bonito. E a gente precisa aprender a ver a beleza da vida. Porque o Criador, que é essa fonte original que criou tudo, ele criou tudo perfeito. Então tem uma distorção acontecendo, e essas distorções no nosso organismo a gente pode corrigir. Com o quê? Com matéria? Dá para corrigir com matéria. Mas por que não usar a fonte, que é a energia que forma a matéria? Então a gente pode construir um tratamento mais completo, né? Então todo tratamento precisa de informação. Então, para quem não me conhece, quem eu sou? O pessoal me chama de doutora Gláucia, mas na verdade eu sou uma terapeuta que fez vários cursos de especialização. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho título de doutora, mas vocês me chamam de doutora, então eu aceito. E sou uma empreendedora que tenho 15 anos de experiência no setor da saúde integrativa. Então eu não cheguei agora, eu comecei lá no comecinho com as primeiras marcas de biofísica, de física quântica. Eu era aluna dessas pessoas e como eu sou uma pessoa muito curiosa desde pequenininha, quando meu pai falava assim para mim, isso daqui é amarelo. Eu falava, mas por que que é amarelo? Porque é uma cor, tá, tá, tá. Mas por que do porquê, do porquê, do porquê? Então eu sempre quis buscar o início das coisas. E por ser muito curiosa, eu me desenvolvi nessa área, tenho um hiperfoco nesse assunto, então eu amo o que eu faço e estou aqui de coração muito feliz.
Então, sou terapeuta ortonuclear, sou professora, já dei muita aula, dou aula em alguns institutos para médicos sobre detox, sobre desparasitação. A biofísica também sempre esteve nessa parte da saúde integrativa. Lá no começo eu já comecei a adentrar nesse universo. Então, sou especialista hoje em desenvolvimento de novas tecnologias bioenergéticas para a área da saúde. Eu fui entrando aí nessa parte de produtos, me especializando, gostei. Foi desafiador, porque a gente fala uma linguagem que é nova e tudo que é novo, primeiro assusta, eles te chamam de louco e depois eles validam você. Quando começam a ver os resultados, a ciência traz mais explicação. Então eu costumo dizer, pode passar o slide, Limar. Eu costumo dizer o seguinte, só mais um, isso. Eu costumo dizer o seguinte: a ciência que não foi descoberta ainda é aquele conhecimento que o ser humano ainda não teve ciência do que é, ele não entendeu. Quando ele não entendeu, ele chama de ocultismo, ele chama de bruxaria, ele fala que é misticismo. Quando ele começa a explicar, aí ele chama de ciência. Então, aqui o que a gente está fazendo é integrar os conhecimentos de um ser que tem outros corpos energéticos. Nós não temos só o corpo material, nós temos um corpo emocional, um corpo mental. E todas essas informações, elas fazem parte do nosso ser, porque nós não somos seres materiais. A matéria é só um reflexo de tudo isso que acontece por detrás. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês um produto dentre a linha de produtos que a gente tem, que se chama Code IO. Tem gente que fala Code 10 porque parece um 10 ali, mas isso também tem um significado. Esse Code IO, ele significa inteligência infinita. E esse símbolo que vocês estão vendo ali, que é uma rodinha com um ponto ali no meio, ele significa a fonte primordial que criou tudo e ele é o eterno, é a fonte divina, né? Então, olha só, Code 10 para vocês nunca mais errarem, chama Code IO, Code Inteligência Infinita. Então, ele é o suporte à neurocognição, suporte quântico que a gente fala. Por que quântico? Porque nesse campo de informação, que a gente chama de campo morfogenético, estão todas as informações criadas. A gente só precisa se conectar. E a gente usa algumas ferramentas para isso, como os stickers, que são os adesivos feitos para reservar informação em hertz. Então, pode passar, Julimar. O Code IO, como eu falei para vocês, que se chama Inteligência Infinita, ele é o produto que vai dar suporte à nossa neurocognição. E para a gente entender o que é a neurocognição, que é a parte cerebral, mental, de raciocínio lógico, concentração, memória, tudo isso eu vou explicar antes para vocês o porquê que a gente está sendo afetado na nossa neurocognição. Então, o que que aconteceu com a gente enquanto seres para que a gente esteja tão ansioso, com falta de memória? Às vezes a gente tem que lidar com muita informação. O que está acontecendo? Então, pode passar, Julimar. Então, olha só, a nossa capacidade de processamento de informação, ela está afetada. E você já parou para se perguntar o porquê? Por que que a gente está vivenciando uma era que tem muita informação e alto índice de intoxicação e a nossa mente ela fica turva, ela fica confusa, ela perde capacidade de processamento, porque o nosso cérebro, ele é um computador. E se vocês não sabem, os próprios computadores que a gente usa, eles foram criados baseados no cérebro humano. Então, quem criou o computador, ele baseou todo o processamento no nosso cérebro, que é o maior computador cósmico, celeste, divino e maravilhoso, né? Então, pode passar, Julimar. Então, olha só o que está acontecendo com a nossa capacidade neurocognitiva. Olha quanta coisa que a gente tem hoje que está afetando
a nossa capacidade de raciocínio, processamento, memória, lógica, tá? E afeta a mente também, que é onde a gente faz esse processamento de pensamentos e tudo mais. A gente tem um alto índice de radiações eletromagnéticas, celulares, computadores, as torres que emitem o Wi-Fi para nossa casa. Tudo isso é uma onda eletromagnética, mas que no final gera uma poluição. Por quê? Nós, enquanto seres, nós somos bioelétricos. Nós temos a biologia, mas nós temos a eletricidade do corpo também. E quando a gente entra em contato com radiações que são sintéticas, como nas ondas Wi-Fi de celular, computador, o próprio micro-ondas, essa poluição, que é um resíduo dessa radiação, ela afeta o nosso biocampo, porque nós não fomos criados para ter tanto contato com esse tipo de tecnologia. Então, hoje a gente tem um alto índice, a gente fica praticamente 24 horas com o celular. A gente fala com as pessoas através do WhatsApp, através do Instagram, e a gente fica 24 horas recebendo radiações e poluentes eletromagnéticos. Isso é uma das causas. A outra causa que a gente tem ali, intoxicações por metais tóxicos, que são, por exemplo, o alumínio, que afeta muito a parte cognitiva. Então, inclusive no curso que nós vamos lançar para vocês aprenderem a fazer o protocolo de desintoxicação de metais e desparasitação. Por quê? Parasita tem ressonância com certos tipos de metais. Cada um ressoa com certo tipo de sujeira, porque eles gostam de ambiente sujo. Então eles ficam parasitando os nossos órgãos, trazendo um déficit cognitivo, doenças. Então o que que a gente precisa fazer na verdade? Limpar o organismo e reorganizar as frequências para que a gente tenha saúde. Então, a gente potencializa o nosso organismo desintoxicando, desparasitando e ajustando os acordes harmônicos, que são as frequências do nosso próprio organismo. Hoje a gente está todo desbalanceado por causa desses motivos que vocês estão lendo aí na tela. Então, falta de aterramento e sol. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes não tomam mais sol. Se a mãe não for uma mãe consciente, que tem esse conhecimento, ela até acha que o sol faz mal, sendo que o sol do meio-dia é o melhor sol para a gente tomar, tá? Então, uma dica: quando forem tomar sol, tomem sol com as palmas da mão virada para cima, porque aqui a gente tem maior absorção. São placas. As mãos, elas são placas que recebem maior quantidade de sol. Então, quando você for tomar sol, vira a mãozinha para cima. O que mais que a gente tem ali? As vacinas, com várias toxinas que contêm as vacinas, elas também são causas de déficit cognitivo. O COVID, ele é muito inflamatório, porque ele tem o quê? Várias coisas ali que vem, a proteína spike, por exemplo, que causa inflamação dos neurônios. Então, todo mundo que pegou COVID, ou todas as pessoas que tomaram vacinas, elas têm um déficit cognitivo porque estão intoxicadas. E o corpo ele não consegue lidar com tanta toxina. Então ele não consegue fazer, o fígado, por exemplo, não consegue fazer o papel que ele faria num estado de vivência natural. Se a gente fosse seres mais integrados à natureza, com pouco estresse, o que que iria acontecer? O nosso corpo iria conseguir lidar com toxinas. Só que hoje a gente vive num ambiente extremamente tóxico. Nós estamos sendo intoxicados através da alimentação, através da nossa água, através da falta de contato com plantas, minerais, terra, pisar na terra, tomar sol. A gente come muito alimento industrializado, que já vem com muita toxina, e aí, em consequência, a falta de nutrientes que vocês estão lendo ali é uma das causas de déficit cognitivo também. A pessoa fica com memória mais lenta, fadiga, muitas vezes confunde isso com depressão,
mas às vezes é falta de energia cerebral. Então, antes de um diagnóstico de depressão, a pessoa pode estar com déficit de energia vital. E isso tudo a gente consegue fazer como? Desintoxicando, desparasitando e regulando as energias do corpo, desse biocampo. E por último ali, ó, hiperestímulos, que eu falei para vocês, muita informação. Hoje a gente tem tanta informação que se você não for seletivo, você entra numa loucurinha aí, não é? É muita informação. Então a gente precisa aprender a dar atenção para aquilo que faz sentido para gente. Não ficar à busca de tanta informação e ficar com uma obesidade intelectual e não bota as coisas em prática. Então, aprenda uma coisa e coloque em prática. Não fica aprendendo um monte de coisa, lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque você vai ficar hiperestimulado e isso também prejudica a sua cognição. E notem que eu não estou falando para vocês não estudarem, tá? Eu estou falando esse tanto de informação, um monte de notícia, um monte de informação e a gente fica só colocando informação para dentro. E o que que essa informação está trazendo para a gente? A gente precisa escolher aquilo que é importante para nós. Então, pode passar, Julimar. Então, olha só, o Code IO é aquele produto que melhora a neurocognição. O que que é a neurocognição? A capacidade que os nossos neurônios têm de fazer o trabalho que eles foram feitos para fazer. Então, todo o nosso cérebro, ele produz uma eletricidade e ele gera toda a parte mental. Tá ligado? O cérebro, ele é a máquina. A mente a gente não consegue pegar com a mão. A mente é aquele campo sutil, né? Onde que está a mente? Existe um corpo sutil que é a mente. O cérebro é a caixa. Ele é o órgão. A mente, ela é subjetiva. Então ela tem ali na mente pensamentos, tudo aquilo que você recebe do campo externo para se tornar um pensamento, o cérebro ajuda essa mente a funcionar. Então, se nós temos uma cognição em déficit, se você não tem esse cérebro funcionando da maneira correta, você vai ter o quê? Mais fadiga, capacidade de entendimento reduzida. Você vai perder, você vai sair perdendo. E hoje a gente precisa cada vez mais ter uma capacidade cognitiva maior para lidar com o ambiente em mudança que a gente está tendo. Muita informação, a gente precisa processar mais dados. Então vamos passar. Pode passar, Julimar. Então, olha só, vamos falar um pouquinho da tecnologia dos Code Stickers para vocês entenderem o que que esse adesivinho aqui tão pequenininho, que só parece um adesivo, o que que ele tem aqui. Muitas pessoas já abriram ele e já viram que aqui dentro tem um sistema, tem um chip, um microchip, que é uma tecnologia que gera o armazenamento de dados. Você lembra das fitas cassetes? Quem aqui é da época das fitas cassetes? Dos vídeos, dos tapes que a gente gravava música, dos disquetes? Aqui dentro a gente tem uma tecnologia que reserva as informações em hertz que a gente coloca através das nossas máquinas. A gente constrói máquinas de tecnologia simática e esses adesivos foram criados especificamente para armazenar os dados que essas máquinas geram. Então, o Code Sticker, ele é um dispositivo inovador que usa tecnologia de biosinais de frequência para apoiar a nossa saúde, tanto na prevenção, porque a gente deixa o nosso organismo ressoando com frequências mais harmônicas, então ele vai gerar bem-estar, vai gerar equilíbrio biofísico, que vai reverberar no nosso corpo material. Então, como que isso acontece, Gláucia? Essa tecnologia ela é baseada em ciência simática. Pode passar, Julimar. Então, a gente tem máquinas e a gente tem o nosso próprio método, que é o QFT, Quantum Frequency Technology, que é um método que a gente desenvolveu
para que essas frequências fiquem nos dispositivos que a gente cria. Então, tudo isso é um método que foi estudado lá há 10 anos atrás, quando eu entrei no primeiro Instituto de Biofísica, apaixonada. Todas as informações vieram para mim como se fosse um download mesmo, como se eu já estivesse acessando campos que eu já soubesse. E quando eu encontrei essa tecnologia, eu falei, é isso, porque a saúde ela não pode ser uma coisa difícil de acessar. Toda ela já está no nosso organismo. O que esse Code Sticker faz é rememorar os nossos órgãos para que eles se lembrem desses códigos primordiais de frequências que foram criadas para a saúde. Então, exemplo, o seu fígado. Para ele ser um fígado saudável, ele vibra numa frequência de saúde. O seu coração, para que ele seja um coração saudável, ele também tem uma frequência específica. O nosso cérebro também. Então, a frequência de um cérebro equilibrado, ela é uma frequência mensurável, que a gente consegue identificar. E existem bancos de dados que já foram estudados por estudiosos de biofísica, como se fosse um CID. Então lá existem as frequências que harmonizam esses órgãos. Por isso que o Code IO, eu vou mostrar para vocês todas as frequências que a gente colocou nele. Vocês vão ficar assim estupefatos porque é muita coisa boa, inclusive a frequência da pineal, que eu vou explicar para vocês o que que a pineal é tão importante para nossa conexão cósmica. O que que ela desperta? Ela é um sensor que fica lá dentro do nosso cérebro. Então eu vou explicar isso para vocês também. Pode passar, Julimar. Então, olha só, esse corpinho que vocês estão vendo aí é só para explicar para vocês que tudo começa, a bioquímica do nosso corpo, ela começa com a biofísica. E a biofísica, ela tá lá nos átomos, nas partículas subatômicas. Por quê? É o processo de informação que o corpo carrega até que ele vá se desdobrando para as moléculas, para as células, para os tecidos e para os órgãos. Então, quando você dá uma informação de qualidade para o corpo e o corpo está ressoando numa um desequilíbrio, digamos, uma doença, o corpo vai fazendo a leitura dessa frequência, vai entrando em ressonância, vai rememorando aquele código que é dele, porque nada mais, nada menos a gente está chamando o órgão pelo nome. Então, se o fígado está doente, o Code Sticker está fazendo o quê? Fígado. Lembra que você vibra na frequência 386 Hz? Ele está rememorando os nossos órgãos das frequências primordiais de uma fonte inteligente que criou o nosso corpo para ser uma máquina saudável, tá? Então a doença ela começa na menor partícula do corpo. A gente só consegue perceber essa doença, nós seres humanos, quando ela já chega na matéria. Mas por que que a gente não trata prevenindo, usando uma frequência que vai tratar esses corpos sutis antes que isso reverbere como desequilíbrio na matéria? Então, o Cold Sticker, ele é altamente saúde preventiva. Mesmo que você não esteja doente ou desequilibrado, você vai usar algum sticker para você rememorar o seu corpo de coisas, porque a gente sempre está buscando alguma coisa. Preciso melhorar isso, aquilo, músculo. Quero ganhar músculo. Ah, agora eu quero trabalhar a parte estética. Então, tudo isso dá para ser trabalhado através da biofísica. Pode passar, Julimar? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui todas as frequências que tem neste produtinho maravilhoso aqui, que é o Code Stickers. Olha só, o que que a gente colocou neles? Ahn, aqui dentro, essa fórmula, ela foi feita por mim pensando na parte de apoio cognitivo. Então, a gente tem órgãos que vão ajudar esse cérebro, essa capacidade cognitiva.
minerais e oligoelementos, hormônios e neurotransmissores e suplementação em geral, que estão ali em outros. Então, olha só, dentro dos minerais e oligoelementos, a gente tem a forma oligoelemental do alumínio, que ele ajuda na cognição. Notem que não é o alumínio tóxico, metal tóxico, é o oligoelemento alumínio, tá? E ele tem uma função de quê? Apoio neurocognitivo. O alumínio cobalto, ele tem uma ressonância também que apoia a neurocognição, assim como boro, cálcio, cobre, ferro, iodo, vanádio, magnésio, manganês, selênio, sulfato de lítio e rubídio. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo o que cada um desses elementos fazem no nosso organismo para apoiar a nossa parte cognitiva. Mente, raciocínio, todos esses minerais e oligoelementos, eles fazem esse apoio. E as frequências deles, de todos eles, estão aqui dentro, nessa fórmula gravada, gerando um campo que vai estimular a célula eletromagneticamente. Ela vai dar impulsos, inputs sutis ali no seu biocampo. E os seus corpos sutis vão começar a ler essa comunicação. Os organoterápicos, que são os órgãos, o que a gente colocou aqui? Intestinos que têm correlação direta com o cérebro, porque o intestino ele tem muitos neurônios. Então percebe para você ver quando você está com problema intestinal. A pessoa não fica irritada, ou se ela está com uma desbiose, com uma diarreia, vai afetar a parte do humor dela, porque está direto ligado com alguns neurotransmissores, isso vai afetar a nossa parte cognitiva. Então, quais são os órgãos que fazem apoio para a nossa neurocognição? Intestino, placenta, tecido blastêmico, a glândula pineal, que eu até coloquei um asterisco nela ali, brilhante, para eu explicar daqui a pouquinho para vocês. Hipófise, hipotálamo, sistema motor total. Dentro do sistema neural e cérebro, eu coloquei o próprio cérebro, o córtex frontal, a glote, epiglote, medula espinhal, as meninges, todas as partes do cérebro. Tudo isso tem frequência para que a gente estimule esse cérebro a funcionar da maneira mais potente que ele possa. Gláucia, posso usar suplementação junto? Deve, porque quando você usa uma suplementação no início de um tratamento, você vai ver a maior potência usando bioquímica e biofísica. Depois você vai sentir que você não precisa tanto de suplementação. Você vai começar a diminuir essa suplementação, que no início de um tratamento biofísico era mais comum. Então, se o paciente está tomando um suplemento, não vai tirar o suplemento dele, vai fazendo um acompanhamento até que ao longo do uso, dos meses usando, ele vai vendo uma menor necessidade, até que ele não tenha que usar uma suplementação material. Mas isso é feito ao longo do tempo, de acordo com que essa pessoa vai sutilizando o terreno dela, limpando, tirando metais tóxicos, parasitas, as frequências vão atuando cada vez mais sem bloqueio, tá? Então, tudo isso que vocês estão lendo aí, cérebro, córtex, tudo isso foi colocado aqui dentro desse sisteminha. A parte de hormônios e neurotransmissores, o que a gente colocou? O cortisol na frequência de equalizar o cortisol, serotonina, oxitocina, dopamina, DHEA, que são hormônios que vão ajudar você a ter mais energia cerebral. E os outros são suplementos que a gente colocou ali: taurina, creatina, tirosina, ômega 3, coenzima Q10 para a parte de inflamação, coenzima ubiquinona, metilcobalamina, metilfolato, vitamina B5, vitamina D3, o floral rescue, por isso que ele é tão importante para pessoas que têm depressão. Depois eu vou mostrar para vocês para quem esse produto é indicado. E tudo isso que vocês estão vendo aí, azul de metileno, o próprio Venvance, o Nupept e várias plantinhas aí que vão fazer um aporte. E a frequência harmônica disso aqui
ela tem o objetivo de elevar a sua energia cerebral. Elevar a sua energia cerebral. Então, sempre ela vai reverberar num campo muito alto que vai reverberar em saúde cerebral. Pode passar, Julimar. Então, olha só, como que essa fórmula pode ajudar você? Ela regula o sistema neurocognitivo, ajuda nos processos de aprendizagem, contribui para a fala e para funções motoras. Agora eu vou contar um caso aqui. O próprio Marcelo, que vocês conhecem, que é o fundador, um dos fundadores junto comigo, ele é autista. E ele, ao longo de toda a vida, sempre teve muita dificuldade para se comunicar. A fala, as funções motoras de um autista, ele sempre tem esse déficit, né? E quando o Marcelo começou a trabalhar com as máquinas de biofísica e começou a usar isso, a capacidade dele de comunicação e de aprendizagem melhorou muito. Ele não conseguia ler um livro. À medida que ele foi desintoxicando o corpo e trabalhando com as frequências, ele foi conseguindo fazer leituras que antes ele não conseguia. Ele não conseguia abrir um livro, por exemplo, e ler, porque ele era muito disléxico. Então, hoje, ele só consegue ser um autista funcional por causa do uso de todas essas ferramentas que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, o CodeIO contribui para a fala, para funções motoras, reduz o cansaço mental, favorece a memória, a atenção e a concentração. Ele faz apoio em processos de demência, então Alzheimer. Depois eu vou mostrar os nomes das pessoas que são beneficiadas. Redução da capacidade intelectual devido à idade ou doença. Apoio emocional, depressão, apatia, tiques nervosos, coordenação motor e percepção. Pode passar mais um, Julimar. Então, ó, atraso intelectual e lentidão escolar melhora a insônia dos intelectuais. Sabe aquela pessoa que fica até tarde estudando porque ela funciona melhor à noite? Ela fala assim: ah, à noite não tem barulho, agora eu vou estudar. Só que muitas vezes ela perde realmente o sono, porque ela tem uma parte intelectual dela que funciona melhor à noite. Então, o Codio melhora a insônia dos intelectuais, porque ele vai regular o ciclo circadiano. Ele faz regeneração neural, fragilidade neurológica e proteção celular. Ele ajuda na fragilidade de qualquer pessoa que tenha fragilidade neurológica. Harmoniza o cortisol e os neurotransmissores. Equilibra essa serotonina, a dopamina, a oxitocina. Melhora o raciocínio lógico e desempenho cerebral. E melhora o estado de espírito e sintomas psíquicos, porque se você não tem uma capacidade cognitiva para você executar o que você precisa executar pela manhã, trabalhar, como que você vai ter um bom humor? Ninguém fica com bom humor, é aquilo que o Julimar estava falando. Se você está doente, como que você vai ficar de bom humor? É meio difícil. Eu nunca vi uma pessoa doente sorrindo à toa, dançando, sendo cordial com as pessoas. Isso é quase impossível. Pode passar, Julimar. Então, olha só, que tipos de pessoas se beneficiam? E daqui a pouquinho eu já vou terminar. Tentei fazer isso em 40 minutinhos para a gente abrir para as perguntas. Que tipo de pessoas se beneficiam? Os vacinados, por causa das toxinas da vacina. Então, você pode perceber, vacinados e quem teve Covid tem muito déficit de cognição. As pessoas estão mais lentas para pensar. Às vezes a gente fica até irritado, né? Porque você vai conversar com uma pessoa, você quer explicar uma coisa para ela e a pessoa quer que você desenhe para ela, muitas vezes. Então, isso está acontecendo muito hoje. E a gente precisa ajudar essas pessoas. Imagina se todo mundo se entender melhor, melhorar a comunicação, a capacidade de comunicação entre nós. Vai ter muito menos brigas por falta de energia cerebral. Os autistas, TDAH, dislexia, distúrbios mentais, Alzheimer, Parkinson, depressão, pessoas que estão estudando para passar em concursos públicos, medicina, quem estuda para medicina. A gente tem um depoimento de uma filha de um amigo nosso
que estava estudando para medicina e agora ela já se formou em medicina, mas ela tem que fazer mais prova para entrar na residência.